O Ministério Público ofereceu denúncia contra Gabriel Faveri, né? Acusado de esfaquear a influencer Daniele Gonçalves, aqui em Londrina. A Luciane Merzak tem as informações ao vivo. Pois é, Cid, mais um passo, então, nesse caso. Primeiro, a gente teve a conclusão do inquérito pela Delegacia da Mulher, que foi nessa mesma direção, de tentativa aí de homicídio com qualificadoras, né? Motivo torpe, meio cruel, que dificultou a defesa da própria vítima e até a questão do feminicídio. E a denúncia do Ministério Público também foi por isso. Então, essa denúncia contra o Gabriel Augusto Bermudes de Faveri, então, de 24 anos, e aí, então, agora essa denúncia vai ser analisada pela Justiça e cabe ao juiz, então, aceitar ou não. Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos ao vivo, então, com os advogados da Daniele. Então, a gente começa com o doutor Antônio Amaral. Olá, boa tarde, doutora. Para falar como é que vocês receberam. Primeiro, né, veio a denúncia da Delegacia da Mulher, agora, então, essa denúncia do Ministério Público. Como que vocês analisam essa situação? Boa tarde a todos, boa tarde, Cid. Sempre é uma honra estar de volta no seu prestigioso programa. E realmente, em relação a esse triste episódio que envolveu a Daniele e todas as mulheres da nossa região e do nosso país, porque o crime não é só contra a Daniele, tem que ficar muito bem registrado isso. O crime é um crime contra a mulher, contra o direito da mulher de ter a sua decisão respeitada, que nesse caso não houve. E nós, já quando fomos contratados, fizemos um desenho do caso e eu acreditava, com a experiência nossa de professor há tantos anos, de que o crime teria 4 qualificadoras. E realmente foi o que o Dr. Tiago entendeu como pertinente ao caso. É ele que tem esse poder, e é somente ele, representando o Ministério Público, e ele entendeu que sim, é um caso extremamente grave com as 4 qualificadoras. A torpeza pela vingança na separação, a crudelidade, que foi o meio como ele encontrou para dar um corretivo na vítima antes dela virar óbito, a surpresa, que foi a forma como um verdadeiro puma, um verdadeiro feroz, ele se preparou para o ataque no momento correto, e por fim o feminicídio, que é o crime praticado contra a mulher em relação de cunho sentimental. O que alteram essas qualificadoras? Altera substancialmente, querida. Veja bem, o homicídio, quando ele é considerado homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos, já é uma pena pesada. Mas quando uma qualificadora, e aí eu chamo a atenção da sociedade, se uma dessas qualificadoras foi aceita no futuro pelo Tribunal do Júri, ou seja, os jurados da nossa sociedade que vão julgar a conduta do Gabriel, uma delas já leva o crime para a categoria de homicídio qualificado. E a pena passa a ser no mínimo de 12 anos a um máximo de 30. Com uma rotulagem, passa a ser considerado crime hediondo. E como crime hediondo, ele vai ter que cumprir, no regime fechado, no mínimo 2/5 da pena, para depois ele voltar gradativamente ao convívio social. Doutor, e como é que fica essa questão? A gente tem, né, que o Gabriel foi transferido, então, para o Complexo Médico Penal, né, lá de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, aguarda, né, o exame de sanidade mental. E aí, diante disso, o que acontece? Caso esse exame constate que ele tem realmente problemas psiquiátricos, ele vai a júri, por exemplo? Veja bem, querida, a tua pergunta é extremamente pertinente e a sociedade deve estar ávida para saber isso. A primeira questão que nós temos que colocar é o seguinte: é um direito do acusado requerer o exame de insanidade mental? É. Ele, como toda a sociedade já viu, embora não tenha acreditado nisso, porque a voz do povo é a voz de Deus, não é? E o que você vê nas manifestações da sociedade? Ninguém acredita nessa tese. Mas vamos admitir, ele então provoca esse exame, dizendo que ele é louco, que ele não tinha a menor noção daquilo que ele estava fazendo. Pronto, é um direito dele. Esse exame é provocado. Quem vai conduzir esse exame são peritos, psiquiatras, psicólogos, que vão ser nomeados pelo juiz e eles vão então fazer entrevistas, vão responder aos quesitos preparados pela defesa, pelo Ministério Público, pela assistência de acusação. Esse cidadão vai passar por uma série de outros exames. Vai ser estudado a vida pregressa dele, para daí se chegar a uma conclusão. As conclusões que a defesa tenta demonstrar é que ele era louco, ele não tem noção, não sabia exatamente o que estava fazendo, é um doente mental. Ponto. A segunda tese é de que esta doença poderia, de alguma forma,
ter diminuído a capacidade dele. Isso chama-se, para o direito penal, um termo mais técnico, semi-imputabilidade. Ele tem noção, mas tem uma certa dificuldade. E a terceira é exatamente o que aconteceu. Ele pode sim ter algum problema de ordem psíquica, não tem problema algum. Só que esse problema de ordem psíquica não interfere na vida social, na vida profissional, na vida amorosa, na vida do cotidiano dele, Gabriel. Ele praticava todos os atos que você pratica, que a nossa sociedade contempla. Agora, ele tem uma questão acentuada. Qual é essa questão acentuada? Dentre os desvios de conduta, ele tem uma personalidade extremamente agressiva no que toca a você, mulher. Ele não aceita, de maneira alguma, qualquer tipo de contrariedade, de rompimento. E quando existe essa tempestade, esse dique quebra, ele explode. E ele explode em quem? Na parte mais fraca, que é a mulher, aquela que ele se relaciona. Então, vocês vejam a vida pregressa dele. É quem diz tudo por ele. E aí está muito claro. Tá certo. Aproveitando só falar rapidamente com a doutora Mariana Amaral, então, que ela veio falar até pra gente essa questão aí das provas que vocês levantaram até para contestar essa tese da defesa do Gabriel de que ele teria aí, ele não estaria mentalmente, né, capaz para responder essa situação, que passou por um surto mesmo. Por que vocês contestam essa tese? Bom dia Cid, prazer estar aqui novamente. Nós contestamos pelas provas que estão já nos autos do processo e que são provas que revelam que o Gabriel, ele planejou, ele podia parar a qualquer momento, ele podia não continuar, ele poderia não ter desferido os golpes de facão na Daniele. E como nós temos essa certeza? Pela própria mensagem de WhatsApp que ele manda para a Daniele momentos antes do crime. Às 4h13 ele pergunta, você tem certeza? Não vamos tentar? Responda com o seu coração. E às 5h35, veja bem, momentos antes dele chegar lá na casa da Daniele, ele pergunta, você tem certeza, Dani? E quando ela responde não, ela assina a sentença de morte dela. Tá certo, então mais uma vez muito obrigada, doutora Mariana Amaral, doutor Antônio Amaral, que são advogados então da Daniele Gonçalves. Bom, aí a gente lembra então que o Gabriel Faveri, ele está lá no Complexo Médico Penal então de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Não há informações se ele já passou por esse exame de insanidade mental ou não, qual é o prazo de conclusão. E aí sim, na verdade, a gente vai poder dizer, né, ele realmente teve um surto psicótico ou não teve, e isso vai ser determinante realmente na continuidade desse caso. Então, Cid?